Olá, pessoal, boa tarde. Depois de tanto tempo, podemos conversar um pouco. Faz 3 meses e meio que eu não venho a este local, mas excepcionalmente hoje estou aqui, porque havia essa necessidade desse contato com vocês, e nós estamos equipados, com equipamento higienizado, pode ficar tranquilo, estou aqui excepcionalmente. Provavelmente, nas próximas semanas, poderemos voltar aos nossos cultos presenciais, em parte porque apenas metade da igreja poderá participar, na verdade, por culto, apenas 30%. Poderemos nos reunir, sou do grupo de risco, mais de 70 não poderei estar aqui com vocês. E é importante que vocês nos ajudem, por isso nós estamos nessa campanha de arrecadação, de provisão para os nossos equipamentos. Não há condições de realizarmos os cultos aqui, na nossa sede, sem que tenhamos os equipamentos necessários. Isso porque o nosso equipamento improvisado usa praticamente metade do salão. E se tem equipamento, não tem gente. Se tem gente, não pode ter equipamento. Então, se você pode nos ajudar, por favor, para que a gente possa retomar. Gostaria também de agradecer a equipe que tem fomentado toda essa programação, que tem levado adiante os nossos cultos, o programa infantil, tudo que tem acontecido aqui. Muito obrigado a todos vocês. O nosso desejo é que Deus, de maneira assim profunda, possa abençoar a sua vida, o seu coração e derramar das suas imensas bênçãos sobre a vida de cada um que tem se envolvido. E sobre você também que está aí nos acompanhando, nos ajudando de alguma forma. Que Deus abençoe o seu coração. Gostaria agora de partir para a nossa reflexão bíblica. Falaremos sobre Laodiceia, pobre igreja rica. O nosso texto está em Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Vamos ler o texto, você pode nos acompanhar aí. Apocalipse 3, 14 a 22, diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente, antes fosses frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças por esta hora, quando podemos acompanhar este culto, alguns poucos aqui presencialmente, e quase todos nas suas casas, em seus locais. Obrigado, Pai, pela bênção que Tu nos tem dado como igreja. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, apesar das lutas, aflições
em Ti somos vencedores. Abençoa cada um que nos acompanha nessa hora ou que em algum outro momento vai acompanhar esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta, à igreja de Laodiceia, é a última carta que o Senhor Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor. Essas cartas de Apocalipse foram reveladas por Jesus ao apóstolo João, quando este foi exilado, preso na ilha de Patmos. De todas as cartas, esta é a mais severa, é a mais dura. Você pode perceber que nela Jesus não faz qualquer elogio à igreja de Laodiceia. A carta também não menciona nenhuma perseguição por funcionários romanos, nem apresenta dificuldades com os judeus, nem tampouco que havia falsos mestres ensinando heresias dentro da igreja. Nenhum grave problema havia prejudicando aqueles irmãos. E para melhor entender a situação da igreja, nós vamos falar um pouco a respeito da cidade. Por quê? Porque algumas das características da cidade foram absorvidas pela igreja. E assim, nós compreendendo um pouco como era aquela cidade, nós entenderemos o que estava acontecendo com a igreja. E entenderemos a razão de Jesus falar tão duramente, daquela forma, com os crentes de Laodiceia. A cidade, Laodiceia, foi fundada no ano 250 a.C. Pelo rei Antíoco I da Síria. Estava situada numa região central, na Ásia Menor, também chamada de Frígia, onde hoje seria a Turquia. E estava num vale de um rio chamado Lico. E nessa região haviam 3 cidades importantes, 3 cidades principais. Colossos, que distava de uns 18 quilômetros até Laodiceia. Seria uma distância mais ou menos do centro de São Vicente, já que estamos em São Vicente, ali da Praça do Correio, mais ou menos, até a Curva do S, na Praia Grande, para você se situar. E era uma cidade conhecida pelas suas fontes de águas frias, águas boas, águas potáveis. Colossos, você já pode estar fazendo a ligação. Colossenses, há um livro na Bíblia chamado Colossenses. Então havia em Colossos uma igreja cristã. E a outra cidade era Hierápolis, que distava uns 10 quilômetros. Aqui você que está em São Vicente, da Praça do Correio, nossa, até mais ou menos o Canal 5 em Santos. E essa cidade era conhecida pelas águas quentes, as águas termais. E havia Laodiceia, que se situava num platô, numa ótima localização, numa localização privilegiada. E por que Laodiceia se tornou uma cidade opulenta, importante, uma cidade rica? O que contribuiu para isso? Laodiceia era um centro de rotas comerciais. A sua localização era importante, situava-se no meio de uma rota das principais estradas comerciais, das rotas comerciais. 3 importantes estradas passavam por ali. E ela era ligada, por exemplo, a Filadélfia, que ficava a quase 70 quilômetros. Também era ligada aos portos de Éfeso e Mileto. E também a Pérgamo, que era a capital da Frígia. E por encontrar-se no entroncamento, no cruzamento de tantas rotas comerciais, essa cidade aprendeu a conviver com diversas culturas e valores. Tornou-se uma cidade difusora da cultura grega. E era também uma cidade tolerante para com costumes e todo tipo de ideias e pensamentos. O outro motivo para que Laodiceia se tornasse uma cidade importante era que ela era um centro comercial, bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo, com muitos ricos e poderosos habitando nela. A sua riqueza vinha principalmente do comércio e dos juros bancários.
Grandes somas de ouro, prata e moeda romana eram depositados nos seus estabelecimentos. Mercadores e homens de negócios de todos os lugares vinham em busca de financiamento para os seus negócios, para os seus projetos e empreendimentos. Laodiceia era também importante porque se tornou um centro industrial de tecidos. Em Laodiceia se fabricavam tecidos, sendo o principal deles uma lã escura, aveludada, famosa no mundo inteiro. A cidade era orgulhosa da roupa que produzia, dava muito valor à aparência. E ainda, Laodiceia era importante, famosa por ser também um centro médico de referência. Laodiceia era procurada para tratamento de olhos e ouvidos. Possuía uma escola de medicina, um laboratório que fabricava 2 ungüentos quase milagrosos, conforme eles pensavam, para os ouvidos e para os olhos. Lá era produzido o pó frígio, utilizado para fabricar colírio, que era o remédio mais famoso produzido na cidade. E era um remédio que era exportado para os mais diversos pontos do mundo da época. E ainda, Laodiceia era centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, como eu já disse, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, em Hierápolis as fontes de águas quentes, e em Laodiceia as águas eram mornas. Chegavam mornas a Laodiceia, e aí, além de mornas, elas vinham embebidas, envolvidas ou contaminadas, não sei qual o termo melhor para usar agora, de carbonato de cálcio. Isso fazia com que as pessoas que tomassem daquela água muitas vezes passassem mal, tivessem ânsia de vômito, de tão ruim que era a qualidade da água. Agora veja só, algumas consequências negativas da riqueza e da prosperidade de Laodiceia. Então, por conta de toda a prosperidade que Laodiceia conheceu, o povo da cidade se tornou arrogante, autossuficiente, orgulhoso das suas condições. No ano 60, 61 a.C., as cidades da região foram atingidas e destruídas por um terremoto. O Senado romano votou ajuda financeira para a reconstrução de Laodiceia e das demais cidades, mas Laodiceia recusou receber esse socorro. Disse que as suas condições permitiam que ela fosse reconstruída pelos próprios laodicenses, e assim rejeitou a ajuda. Que soberba! E agora, Jesus apresenta suas credenciais à igreja de Laodiceia. Está aí no versículo 14. Assim declara, vamos agora mesmo para o texto bíblico propriamente dito. Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Amém. Quem é o Amém? Jesus. Jesus é o Amém, o autor da carta. Amém tem o sentido de verdade, aquilo que é verdadeiro, ou o que é digno de confiança. Ele diz que Deus é fiel, que podemos confiar nele, pois cumprirá o acordo que fez com o seu povo. Cristo nos dá garantias de que as suas promessas à igreja são confiáveis, pois ele fala a verdade. Ele é a verdade. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos confiar nas promessas do Senhor. Ele é fiel. A testemunha fiel e verdadeira. Ele pode contemplar todas as coisas. Conhece profundamente a igreja e pode falar dela com total propriedade, com total conhecimento de causa. E também
pode nos falar com relação a Deus, porque ele veio de Deus. Ele é o soberano da criação de Deus. Ele é aquele que deu origem a todas as coisas. E sem ele, conforme nos diz a Escritura, nada do que foi feito se fez. Quem pode contestar o nosso Redentor? A seguir, o Senhor analisa a situação da igreja e apresenta o seu diagnóstico e o seu desafio. E o diagnóstico de Jesus para com Laodiceia é duro, mas franco. Ele diz que lhes falta vigor espiritual. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Jesus sonda a igreja e detecta o que tornar aquela igreja tão rica materialmente falando, como pobre, miserável, sem nada a lhe oferecer. O que aconteceu a Laodiceia? Perdeu o seu propósito, perdeu o foco. Assim, tornou-se apática, acomodada, indiferente às coisas de Deus. Os crentes, sem entusiasmo, amoldaram-se à arrogância, ao orgulho, à autossuficiência da cidade. Amalgamaram-se, comprometeram-se com o mundo e não com Cristo. Entraram na forma do mundo, conformaram-se, deformaram-se. Ao invés de proclamar o evangelho que transforma, tomaram a forma do mundo. E causa isso um grande desapontamento ao Senhor Jesus. Por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. As águas de Hierápolis eram quentes, serviam para banhos termais. As águas de Colossos eram frias, potáveis, serviam para consumo. As águas de Laodiceia eram mornas, continham carbonato de cálcio, eram nauseantes, e muitos dos que a tomavam vomitavam. Tais como as águas da cidade, os crentes de Laodiceia eram mornos, nauseantes, contaminados pelas coisas do mundo, causavam ânsia no Senhor, que diz ter desejo de vomitá-los. Que triste a constatação do Senhor Jesus ao olhar Laodiceia. Uma igreja que denota orgulho, que arrota riqueza, soberba, autossuficiente. Mas Jesus lhe provoca um choque de realidade, como que dizendo: vocês acham que são alguma coisa? Mas não são mesmo. Vocês pensam que são, mas vocês não são. Eu, o verdadeiro, eu, o soberano, sei. Eu olho vocês e sei quem são vocês na real. Laodiceia era uma igreja acomodada na sua zona de conforto. Seu problema não eram as heresias que atingiram outras igrejas, não eram os pecados grosseiros que outros experimentavam, mas sim, seu problema era a apatia, era a indiferença. Eles gostavam do mundo, das coisas que o mundo oferecia, e até mesmo viam a sua igreja, a igreja de Laodiceia, como parte do mundo da qual não precisavam se separar. Uma igreja sem nenhuma relevância para o seu contexto, uma igreja que perdeu a sua razão de ser. Mornidão espiritual é algo repugnante para o Senhor. Há mais esperança para o pecador não crente do que para o crente morno e sem vida. Veja o que o apóstolo Paulo nos recomenda dizendo, Romanos 12:2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação
das vossas mentes. Havia um outro problema em Laodiceia, a autossatisfação e o orgulho. Além de sua acomodação e de sua apatia, a igreja de Laodiceia desenvolveu um orgulho doentio. Ela se gabava das suas riquezas, da sua prosperidade. Era uma igreja orgulhosa e satisfeita consigo. Ela dizia: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Será? Achar que a prosperidade material é parâmetro para se medir vida espiritual, ou que o progresso material é sinal da aprovação e da bênção de Deus, é um grande engano. A carta de Jesus à igreja de Laodiceia mostra isso. A igreja cresceu com a cidade, acompanhou o seu desenvolvimento financeiro, mas também absorveu o seu orgulho, a sua autossuficiência, a sua soberba. A Bíblia nos adverte sobre o amor ao dinheiro. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. 2 Timóteo 9 e 10. Não coloquei o capítulo, fico devendo. Os crentes de Laodiceia não demonstravam fervor espiritual, mas amavam o dinheiro e colocaram a sua confiança nas suas riquezas. Paulo diz que não devemos depositar esperança na riqueza. Agora, 1 Timóteo 6,17. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Deus está proibindo alguém de ser rico? Jamais. Ele está condenando o coração posto na coisa errada. Se Deus lhe der prosperidade, riqueza, bens, use isso para a glória de Deus, para abençoar o seu próximo. A igreja de Laodiceia se orgulhava de ter conseguido sua riqueza com esforço próprio. A frouxidão espiritual caminhava com orgulho espiritual lado a lado. E um grave problema da igreja era a sua incapacidade de fazer diferença entre prosperidade material e prosperidade espiritual. Uma igreja, olha o perigo, uma igreja ou um crente próspero, uma igreja próspera em nível material, facilmente pode cair no engano de pensar que posses, propriedades, bens, patrimônio são um indicativo de riqueza espiritual. Não são. Outro problema de Laodiceia, miséria espiritual. Eles nada tinham para oferecer ao Senhor. Jesus olha para a igreja e que tanto se orgulhava da sua riqueza, da sua autossuficiência, uma igreja que estava satisfeita com a sua religiosidade apática e indiferente, e lhe diz: não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu? O Senhor, que tudo vê, apresenta as reais condições da igreja. Jamais devemos esquecer de que o Senhor não vê como os homens veem. Seus critérios, seus padrões de avaliação são outros e são mais elevados que os nossos. Os membros da igreja tornaram-se convencidos, tornaram-se vaidosos com a sua condição. Achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida,
religiosa na sua vida do dia a dia, mas Cristo teve que acusá-los de cegos, pobres, nus. Eram pobres e miseráveis, apesar das suas poupudas contas bancárias, apesar dos seus pós frígios, dos seus colírios, eram cegos espiritualmente. Eram nus, apesar das suas fábricas de tecidos. Eram mendigos porque não tinham como comprar o perdão dos seus pecados. Eram nus porque não tinham roupas adequadas para se apresentar diante de Deus, roupas de justiça, roupas de pureza, roupas de santidade. Eram cegos porque não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual. Toda a riqueza material da igreja não era suficiente para torná-la rica para com Deus. Eis a grande contradição e o grande engano. À medida que o crente confia no dinheiro, confia nas riquezas, se empobrece, até se tornar tão vazio, a ponto de nada ter para apresentar diante de Deus, nem para abençoar, oferecer ao próximo. Agora Jesus dá conselhos, os conselhos divinos do Senhor. Versículo 18: portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro fino, ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir sua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Aconselho-te. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com Ele. Sugeriu 3 coisas necessárias para que a igreja fizesse: comprar de Cristo, ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece ouro puro, refinado pelo fogo. Recomendou que eles comprassem do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. E os desafiou a comprar dele colírio para os olhos. Só Jesus pode curar a cegueira espiritual do homem. Só Jesus pode curar os olhos orgulhosos e autossuficientes da humanidade. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus que tinha ali Laodiceia. É o mesmo problema que qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo tem. Adquire, compra, palavras de Jesus. Jesus está sendo irônico naquela carta para com os laodicenses, sugerindo que a igreja compre algo que não é comprável. Comprar o quê? Ouro refinado para que se enriqueça, roupas brancas para cobrir a nudez, o melhor colírio para enxergar. A cidade era rota e centro comercial. Talvez muitos crentes fossem comerciantes, negociantes, sei lá. Por isso ele usa a expressão compra, adquire, compra o que não se pode comprar. Eles se vangloriavam de ter muito dinheiro para comprar o que quisessem. Mas Jesus desafia: compra o ouro refinado, vestes brancas, colírios para os olhos, coisas que eles não poderiam jamais comprar, porque eram coisas espirituais. Que humor divino o do Senhor Jesus. Na verdade, o que ele está dizendo é: olha, não dá para comprar, tem que vir a mim, venham a mim, se querem resolver a sua questão espiritual, venham a mim. Mas Jesus oferece a oportunidade, como está aí registrado nos versículos 19 e 20. Eu repreendo e corrijo todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Toda a dureza de Jesus
tem o objetivo de levar a igreja ao arrependimento e à restauração. Ao mesmo tempo que anuncia desejar vomitá-la da sua boca, ele também oferece aos laodicenses a oportunidade de restauração. A bronca de Jesus não é para condenação, é para salvação. Jesus ama a Laodiceia, por isso lhe propõe mudança, arrependimento. É a mesma coisa que Jesus nos oferece. Eu não sei a sua condição, não sei como você tem vivido, mas Jesus lhe oferece oportunidade de restauração. Por quê? Porque Jesus ama você, assim como amava Laodiceia. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Parece que o Senhor tem uma atitude paradoxal aí. Condena, repreende a igreja, mas ao mesmo tempo bate a porta com amor e chama com a sua voz de bom pastor. Aguarda que se lhe abra a porta para que ele possa entrar e ter comunhão. A longanimidade do Senhor Jesus a esperar pacientemente por cada um de nós. Quanta gente, quanto crente deixando Jesus de fora da sua porta, da sua casa, do seu coração, da sua vida. Mas ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Laodiceia estava cheia de ouro e de riquezas, mas o ouro dela é ouro de tolo, é ouro falso, baseado em coisas que perecem. Jesus lhe oferece ouro puro, durável, consistente, ouro espiritual. Jesus está exortando a sua igreja a procurar as verdadeiras riquezas, ouro refinado pelo fogo, ouro que não perde o brilho. Porque a confiança de Laodiceia estava no perecível. Jesus estava do lado de fora, batendo, chamando, com vestes brancas e colírio para apresentar a igreja. As vestes brancas representam a justiça de Cristo. O colírio é a ação do Espírito que faz abrir os olhos e enxergar a realidade espiritual, o seu verdadeiro estado. A expressão entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo, sugere uma relação especial de estarem de acordo, estar em comunhão. Jesus deseja que tenhamos comunhão com ele, que nos envolvamos com ele. Laodiceia pode ser a igreja de cada um, pode ser a vida de cada um. Cristo bate a nossa porta e espera que a abramos para que ele entre e se torne o nosso hóspede permanente, o nosso hóspede residente. Ao vencedor, Jesus promete o trono, o reinado com ele. Paulo já havia afirmado que os cristãos julgariam o mundo e os anjos que perecem. Jesus bate a porta na sua vida, na sua porta. Ele está dentro ou fora. Se ainda está fora, ele bate e chama. Abra a porta para o Senhor. Deixe-o entrar, restaure a sua comunhão com ele e viva para a glória do Senhor, para que um dia você possa estar sentado com Jesus no trono, pronto para julgar o mundo, pronto para reinar com ele. Medite na sua vida agora. Faça uma reflexão sobre o seu estado espiritual, sobre a sua vida. Leve o seu coração agora diante do Pai. E ore aí onde você está, pedindo a presença permanente do Senhor, a sua direção. Esteja disposto que o Senhor corrija a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças por essa hora.
quando pudemos refletir na Tua palavra, pudemos aprender, Senhor, com a palavra do Senhor, e entendendo assim, Pai, que a nossa vida tem que estar nas Tuas mãos, que o Senhor tem que estar presente totalmente e dominar o nosso ser, Deus. Por favor, limpa-nos, livra-nos da autossuficiência, do orgulho, da presunção, da arrogância, e faz de nós, Senhor, servos simples e sinceros nas Tuas mãos, Senhor, para que a nossa riqueza seja a maior riqueza, para que a nossa riqueza seja o Senhor Jesus Cristo vivendo e reinando em nós. Ajuda-nos, Pai, nas nossas lutas, e faz-nos vencedores, para que possamos servir o Senhor, bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus, nosso Redentor amado. Amém.